Fala galerinha, beleza? Estou aqui finalmente trazendo mais um vídeo para o canal. E galerinha, peço desculpas aí pelo tempo que eu fiquei sem postar vídeos. Isso aconteceu porque eu tive alguns probleminhas e o tempo também ficou um pouco mais corrido, então não consegui trazer mais conteúdo para o canal. Bom, mas vamos para o que interessa. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como, vamos dizer assim, criar uma biblioteca. Então, parte dos códigos que a gente utiliza hoje em dia, não só no AutoHotkey, qualquer outra linguagem de programação, a gente utiliza muita biblioteca, ou a gente faz muita importação de arquivos, de coisas externas. Então eu vou ensinar aqui para vocês como fazer isso. E se vocês tiverem alguma ideia, sugestão de vídeos, deixem aqui nos comentários que eu anoto todas e vou trazer em breve para o canal. Bom, então o que de fato vinha a ser assim, essa biblioteca, vamos dizer assim, entre aspas, talvez, é a gente nada mais nada menos que incluir um pedaço de código aqui no nosso código. Então, por exemplo, suponha que a gente tenha algum código inicial aqui que a gente queira, tem que sempre estar escrevendo aqui ou ficar aquele pedaço enorme de código. Ao invés de a gente escrever aquele código enorme, a gente simplesmente vai colocar apenas uma linha. A gente vai estar importando código de outro arquivo. E, obviamente, esse comando ele vai importar sempre coisas locais, não faz importações, por exemplo, externas, né, da internet. Então, aqui seria um exemplo. Eu peguei aqui essas linhas de comando que geralmente vocês veem por aí nos scripts. Muitas pessoas não sabem nem o que quer dizer, mas copiam, colocam isso aqui porque acreditam que o script vai ficar melhor. Algumas coisas de fato deixam um pouco mais alto, mas pessoal, nem tudo tem a necessidade de colocar isso aqui. Então suponha que você necessite todo o código colocar isso aqui, esse início de coisa. Assim, para atalho, você poderia simplesmente colocar num scriptlet desse daqui da vida. Que no caso, o que isso aqui faz? Que eu tenho aqui, eu clico nele, ele já traz toda vez para mim um código. Mas de qualquer forma, o seu script ia ficar sujo, ia ficar com isso daqui no começo. Então o que você faria? Você simplesmente colocaria aqui o comando include, hashtag include, e ia passar aqui, por exemplo, o nome do arquivo. Então vai passar aqui, por exemplo, configs.hk. Pronto. Todos aqueles códigos estariam resumidamente nessa linha. Então a gente criaria outro arquivo chamado configs.hk, certo? Além disso, a gente tem outros tipos de utilidade, né? E então eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, para a primeira utilidade, eu acho que uma das melhores seria a utilização de criação de comandos, vamos dizer assim, de funções no caso, que seria como se fossem comandos. Então suponha que você queira criar funções, comandos que não existem no AutoHotkey, que faz o que você quer. Então suponha você quer criar aqui uma função chamada soma. Vamos dizer assim, uma função, mas você pode entender como se fosse um comando para você estar usando. Então eu quero passar aqui essa função soma, e quando eu passar aqui dois números, vai me trazer o resultado desses dois números, né? Então é claro que aí para eu trazer o resultado, eu teria que colocar aqui message box e em porcentagem, que isso aqui é uma função, o resultado dessa função soma, que traria, na teoria, traria 10, mas claro que essa função não existe. Ou então, eu quero simplesmente colocar aqui uma função chamada falar, e quando eu reproduzir, ele vai falar o texto que eu trazer, que no caso foi o que aconteceu, né, pessoal? Porque na verdade já tinha essa função, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar. Então, beleza. Acabei dando spoiler. Bom, para a gente começar, a gente tem, deixa eu ver, a gente tem três formas basicamente, de se chamar uma biblioteca, ou vamos dizer assim, um script de fora. Qual a primeira forma? É a gente passar o nome
do script que a gente quer trazer para cá. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma pasta. E dentro dessa essa pasta eu vou chamar aqui de bibliotecas. E dentro dessa pasta aqui, eu vou criar o que vai ser a nossa biblioteca, vamos dizer assim. Essa biblioteca aqui vai se chamar mensagem, certo? E dentro dessa mensagem, eu vou ter aqui um message box. Olá. Então tem um message box olá, certo? Vou fechar aqui. Como é que eu, por exemplo, eu vou trazer aqui do meu código essa biblioteca aqui, né, esse script de fora. Simplesmente vou utilizar aqui o comando include e eu vou passar ali o nome do arquivo. Bom, o nome do arquivo, o que você pode fazer? Passar o caminho, que é aquele caminho longo, que você pode vir aqui em propriedades, detalhes, ou copia isso aqui, ou segurança, você copia aqui em cima, e tem esse nome gigante. Ou você, antes de você apertar com o botão direito aqui, você segura o Shift e aperta com o botão direito, que ele vai trazer a opção copiar como caminho, e ele já traz aqui o caminho. Só que a gente não utiliza aqui o aspas. Ele já entende já como caminho, então a gente não precisa desse aspas. Então a gente viria aqui e apagaria. Com isso, quando a gente executasse isso daqui, ele já vai trazer a mensagem olá, que está dentro do outro script, certo? Mas a gente não precisa de tudo isso, por quê? Porque o script está aqui e a biblioteca está aqui, está no mesmo diretório. Mesmo diretório não, mesmo... Eu não sei a palavra ao certo para falar, porque eu acredito que diretório se ele estivesse dentro, né? Mas acho que vocês entenderam. Então, a gente só vai passar o caminho. Bibliotecas barra mensagem, que é o nome do arquivo. Então apareceu aqui olá. A gente pode também colocar o nome da biblioteca, ou o nome da pasta, só que não vai acontecer nada. E aí, se a gente quiser, a gente coloca aqui embaixo depois o nome, agora só do arquivo, que no caso seria mensagem.hk. A gente especificar o nome de uma pasta é para a gente dizer abaixo que as próximas inclusões que a gente fizer vão ser referentes àquela pasta, né? Aquele caminho, na verdade, caminho, diretório, porque aqui é o arquivo. Então, ele funciona da mesma forma. Se eu comentar, ele não vai funcionar porque ele precisa saber de onde está tirando essa mensagem.hk. Bom, essa é uma das formas, certo? A outra forma, que é mais utilizada, é mais interessante, seria a gente ter... eu vou fechar aqui. A gente ter uma pasta chamada lib, isso aqui é um padrão da AutoHotkey, uma pasta chamada lib, e aí dentro dessa pasta lib a gente vai ter o nosso script. Então eu vou pegar o script aqui e vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a mesma coisa, só que abreviado, MSG, certo? MSG. A gente já tem o message box, mas aqui é só MSG. E dentro eu vou colocar aqui um message box. Seja bem-vindo. Beleza? Vou fechar aqui. Então, quando a gente tem uma lib, a gente não precisa, no caso, passar o nome do caminho, mesmo que essa lib que esteja lá dentro de computador, dentro de meus programas, independente de onde ela estiver. Desculpa, na verdade eu confundi. Isso aqui é a próxima etapa. Então, no caso, a lib, ela vai estar no mesmo diretório, no mesmo local aqui. Então, o tutorial está aqui, o script, e a biblioteca está aqui, a lib, né? Então, a gente vai passar aqui dessa forma, o nome. Apenas isso. Porque ele já vai buscar por padrão, tá vendo? Quando a gente passa isso, ele já vai buscar por padrão dentro da pasta lib. O que ele vai buscar? Ele vai buscar essa pasta lib. Só que o que acontece?
Se essa pasta lib, ele vai procurar a primeira mais próxima do script, que no caso é aqui a que está junto com ele. Então, se ele não encontrar essa pasta lib aqui, o que ele vai fazer? Ele vai procurar essa pasta lib, que é por padrão, que eu prefiro utilizar, lá no seu computador. Se você vir aqui em documentos, aqui estão os seus documentos, certo? Se você ir lá na pasta AutoHotkey, na pasta lib, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho várias bibliotecas, né, ou scripts que eu criei para puxar, que eu utilizo. Então ele puxa por padrão daqui. Se você não tiver na sua pasta documentos, a pasta AutoHotkey e não tiver lib, ou enfim, pode criar desse jeito, claro, com H maiúsculo aqui, lib, e aí você pode jogar tudo aqui dentro. Porque assim você não precisa ficar criando essa pasta lib onde você tiver o seu script. Tudo vai puxar de lá. Então eu simplesmente prefiro fazer dessa forma. Certo? Bom, então eu vou escolher essa pasta lib aqui e vou dar aqui o próximo exemplo. No caso, eu estou com o script aberto aqui, não estou. Deixa eu fechar aqui. Bom, beleza. Então, agora eu vou mostrar para vocês a outra forma que eu acho assim bastante interessante, porque essa forma a gente não precisa passar nome nenhum, a gente não precisa fazer, vamos dizer assim, simplesmente nada. Então eu tenho aqui o meu script que eu tenho que incluir, usar o comando para incluir alguma coisa. E teria como, no caso, chamar uma função sem incluir nada, como se a gente tivesse simplesmente criado? Tem. O que a gente vai fazer? Independente da pasta que tiver aqui o comando, a pasta não, desculpa, a lib no caso. Então, se eu tiver a pasta lib, eu vou pegar, eu poderia ter aquela que eu criei aqui para vocês, mas eu vou pegar essa daqui, AutoHotkey lib, que está aqui, para vocês verem, e vou criar um novo arquivo aqui. Vou criar um novo arquivo, vou chamar aqui de MSG, de mensagem também. Beleza, dentro desse script de mensagem, eu vou passar aqui como é que eu faço, então, no caso, para eu chamar uma função e que não sem passar o comando, eu tenho que passar dentro desse arquivo de novo que eu quero importar, eu preciso colocar o nome do arquivo, que é msg, underline, e aí o nome da minha função. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, por exemplo, messagebox soma. Aí eu vou criar uma funçãozinha aqui, que eu vou receber aqui o valor A e o valor B. Desse valor A e desse valor B, eu vou fazer a soma, eu vou fazer o messagebox aqui, do A mais o B. Bom, esse aqui é básico de função, tá, galera? Se vocês tiverem dúvidas, eu fiz o vídeo de funções aqui no canal, bem interessante também. Bom, dessa forma, dentro da... Eu posso até fechar aqui para vocês verem. Eu poderia e posso. Eu vou até excluir aqui para vocês verem, ó. Então, se eu vim aqui e chamar o message underline soma, ó, ele já existe. O que foi esse erro aqui? Poucos parâmetros passados para a função. Agora ele não está achando que não existe, porque se eu colocar que não existe, ó, ele fala que chamada para uma função não existente. Então aqui existe, só que faltou passar os números. Então eu quero somar o número 10 e o número 5. Quando eu executar, ele vai me trazer aqui o valor resultado de 15. Então assim, dessa forma eu criei, vamos dizer, eu criei uma função, uma funcionalidade, e não estou passando nada, não estou incluindo nada. Isso aí é legal? Só que você vai ter que ter esse prefixo. Você pode pensar num nome qualquer, de prefixo tipo A, quer dizer, não, porque A é reservado do sistema, então underline alguma coisa, tem um monte aqui, são variáveis embutidas. Mas talvez uma outra letra qualquer, e aí você consegue fazer dessa forma. Que é bem interessante também. Então a gente tem essa forma de fazer, que é bem legal. E como bônus aqui, eu vou criar um exemplo para vocês, no caso de uma função, de um script aqui para a gente importar, que vai ser bacana.
Então eu vou abrir a pasta aqui de novo, do AutoHotkey, lib, e vou criar aqui, no lugar dessa mensagem, né? Eu vou criar agora o falar. Eu já tenho o falar 2, na verdade eu substituí como vocês viram no começo do vídeo, mas agora dentro desse falar aqui, eu vou, com a ajuda aqui para vocês verem o poder do chat, já em ChatGPT, provavelmente você que está assistindo esse vídeo conhece, já ouviu falar do ChatGPT, e eu coloquei para ele aqui, por exemplo, código em AutoHotkey para falar um texto. Então, se a gente pegar esse aqui, tá incrível, ele explica pra gente e assim, de fato funciona. Então eu vou simplesmente colar esse aqui, que tá aqui, e vou executar, Olá, eu sou um texto falante. certo? Então supor que você queira criar aí uma função para você falar um texto, qualquer script que você criar. Então, legal que ele explica até o que faz, né? Isso é muito legal. Mas enfim, eu vou tirar isso aqui. Ops, acho que eu apertei alguma coisa aqui, acho que foi o insert. Insert isso. Eu vou tirar o texto falante. Bom, aqui no caso é a variável. Então eu posso colocar aqui, se chamasse aqui como voz. Simplesmente voz. Eu vou mudar esse objeto. Então aqui eu já estou no arquivo. Esse aqui seria a biblioteca, para ficar mais fácil. Então isso aqui eu vou colocar dentro de uma função. Essa função aqui eu vou chamar de. Na verdade, o falar já está ali dentro, né, pessoal? Eu esqueci desse detalhezinho. Então eu vou. Eu posso criar, na verdade aqui vai se chamar falar, certo? E aqui eu vou passar o texto que eu quero que ele fale. Então eu vou criar aqui e eu posso simplesmente apagar esse aqui e voz texto, beleza. Ele vai falar o texto que eu escrever. É que na verdade aqui você vai escrever várias funções, né? Então tá com o mesmo nome no caso, mas eu poderia, o nome do arquivo eu poderia colocar qualquer outro. Porque assim, o que ele vai puxar é o nome da função. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui de volta para vocês entenderem. Então, falar eu vou colocar aqui sei lá, vou colocar aqui o nome de ferramentas. Ferramentas. Você pode colocar o nome em inglês, tools ou utils, tipo de programação, sabe? Mas eu vou colocar aqui ferramentas para vocês entenderem. Então, o que a gente vai importar, vai incluir, vai ser o ferramentas. E aí depois a gente vai passar a falar. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, chamar o include. Dessa vez vai ser utilizando aqui o maior e menor, menor e maior, porque a gente está chamando um script, uma biblioteca dentro da lib. Então eu vou passar aqui ferramentas. E sim, eu posso chamar qualquer função de lá de dentro do ferramentas. Então eu vou chamar aqui o falar. Vai fazer alguma coisa? Não vai, porque eu preciso passar algum argumento para a função. Então eu vou passar aqui, tem que passar entre aspas. Seja bem-vindo. Ops, vou executar. Seja bem-vindo. E ele falou aqui, seja bem-vindo. Então, assim, esse é um grande exemplo. Agora, o que a gente pode fazer também é aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês. Vou vir aqui e vou mudar esse ferramentas, eu vou mudar aqui para uma letra, por exemplo, eu posso deixar a letra F de ferramentas, ou enfim, T, ou A eu recomendo não colocar, mas vou deixar aqui, por exemplo, letra F. E a letra F aqui, eu vou ter que passar o mesmo nome. Então eu vou passar aqui. Não ficou muito legal, né? Pessoal, para essa daqui de ferramentas, porque no caso aqui é o mesmo nome. Falar começa com F, mas se fosse outra função, não ia ter nenhum problema. Então eu posso colocar, por exemplo, F exibir. Então eu vou colocar aqui apenas uma mensagem. Então, exibir. Então eu vou colocar aqui mensagem. Eu vou colocar aqui para exibir
Amém. Mensagem. Então, beleza, a gente tem aqui falar e exibir. Então, a gente não precisa mais disso aqui. Então, vou fechar aqui tudo para vocês verem. Então, a gente só está aqui no tutorial, a gente não precisa mais disso aqui. A gente só tem aqui o F de ferramentas falar. Seja bem-vindo. Então, a gente já consegue chamar seja bem-vindo. E a gente tem aqui também o F, underline, exibir. Então, exibir a gente vai passar aqui como para exibir o texto EI. Então, vou executar. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, depois a palavra EI. Bom, isso aqui é bem interessante, porque você vai conseguir criar os seus próprios códigos, vamos dizer assim, as suas bibliotecas, tanto é no caso da que eu criei, que eu disponibilizei no canal do Excel. Claro, lá eu faço da forma de include, que eu acho um pouco melhor e mais interessante. E essa daqui na exportação não sei como funciona, mas a de include, quando você tem um código include, você pode criar o executável aqui normal e sem problemas. Beleza, galera? Bom, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e realmente vale a pena se você chegou até aqui. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like no vídeo e até a próxima, galera. Fui!